Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Lógica. Hoje estou recebendo aqui no estúdio o nosso querido Léo Severino, suplente de vereador, participou da última eleição, conselheiro tutelar, muito bem votado e escolhido pelo prefeito Robson e pelo vice Rubens para tocar a Secretaria de Assistência Social. Nos primeiros dias do novo governo, iniciou-se a tão falada, propalada e polêmica Operação Recomeço. Essas operações pelo Brasil têm dado muita polêmica em função das abordagens a moradores de rua, transeuntes, né, que aparecem na cidade ou que são da cidade, dependentes químicos. Nós já fizemos algumas colocações aqui antes e fizemos um programa praticamente inteiro sobre essa promessa do Robson e do Rubens. Confesso que estávamos bastante preocupados com essa questão, mas o Léo, que é um cara que veio desse mundo do Conselho Tutelar, tem uma grande experiência nessa questão da abordagem social, tem feito um excelente trabalho e a coisa está funcionando. Hoje, excepcionalmente, o Nicolas não poderá comparecer, mas nos próximos programas ele já estará novamente conosco. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Jean. Prazer estar com vocês aqui, contigo mais especificamente. O Nicolas deve ter algo pessoal, eu acho, contra mim. É um profissional. Depois a gente resolve isso daí nos bastidores, mas é um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Léo, Operação Recomeço. Começar pelo nome, que a gente não sabia na época da campanha, mas foi criado depois. E eu e o Nicolas conversamos aqui, como eu falei no começo, estávamos bastante preocupados com essa questão, principalmente pela questão do direito. E a coisa estava sendo abordada no sentido da internação involuntária. E isso até agora não aconteceu. Tem acontecido de maneira... Vocês têm convidado, têm feito uma abordagem humanizada, uma acolhida humanizada e tal. Explica para nós, assim, como que está funcionando na rua a abordagem. Vocês estão assistência social, as forças de segurança, incluindo a Guarda Municipal Armada, a Polícia Militar, provavelmente a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária para encaminhamento, não? Não, no dia a dia ali a PM, a Guarda e a assistência. Mas o encaminhamento, no caso de ter alguém com passagem... Sim, aí tipo, a PM faz o encaminhamento para a delegacia. Se tiver pedido. Mas explica para nós, assim, quais são os indicadores, o que já está... Hoje é dia... Nós estamos gravando hoje, no dia 14 de janeiro. Isso, hoje foi feita a quarta ação ali de rua, né? Mas é constante, não? Vocês estão trabalhando... É 24 horas por dia? Não. Não? Não é 24 Como é que funciona? horas por dia. Como é que tem funcionado a Operação Recomeço? Primeiro, recomeço, eu acho que foi uma palavra muito bem escolhida para ser o nome da operação pela equipe de comunicação, porque é um recomeço para a cidade de Itajaí. Nós estamos falando de um novo governo, né? Então é um recomeço para a cidade como um todo, mas também é um recomeço no sentido de dar oportunidade para as pessoas que estão nas ruas, né? Então, esse problema é um problema mundial, não é de Itajaí, né? Então, existem várias políticas públicas necessárias para que isso funcione, né? E eu penso que é isso que tem dado êxito à Operação Recomeço em Itajaí, termos identificado de pronto que o motivo pelo qual as pessoas estão nas ruas são motivos diferentes. E sendo motivos diferentes, as portas de saída têm que ser diferentes. Por isso, dar as mãos da política de segurança pública, da polícia com a assistência. Isso é muito criticado por algumas pessoas, por alguns setores, né, que entendem que a assistência não deveria estar ao lado da polícia ou da segurança pública, porque são políticas diferentes. Eu discordo. Eu acho que são políticas complementares, assim como a saúde, a educação e as demais políticas públicas que a gente tem. O indivíduo é um só, a sociedade é uma só, e as políticas públicas são diferentes, cada uma com a sua expertise, mas os problemas são interdisciplinares, vamos colocar assim, né? Então, andar a assistência social com a segurança pública, justamente por termos problemas diferentes que causam as pessoas estarem em situação de rua, é importante.
eu não posso fazer uma abordagem mais efetiva, uma abordagem mais constante com o nosso efetivo da assistência social e acabar correndo o risco de colocar o nosso servidor em risco, porque eventualmente ele está abordando pessoas que estão em situação de rua, mas não por uma questão social, e sim por uma questão policial. Então, hoje de manhã, mais especificamente, Jean, nós fizemos uma abordagem onde a polícia vai à frente, faz a abordagem policial, faz a verificação e aí depois a assistência entra com os serviços. E essa pessoa que estava dormindo numa calçada foi encontrado 3 facas e um objeto que provavelmente era usado como simulacro, porque era muito similar ali a um simulacro de arma de fogo, né? Então, por que essa pessoa está com 3 facas e um simulacro dormindo na rua? O que ela faz além de dormir na rua? Aí foi puxado ali a ficha dele, tinha quase 50 boletins de ocorrência de tudo que é tipo que pode imaginar, de roubo, de furto, com coisas com violência também, não é só ladrão de galinha, tinha questões de violência ali também, né? Então, como que eu vou fazer o nosso servidor da assistência social ter uma ação mais efetiva, sendo que a qualquer momento ele pode estar abordando também pessoas que são bandidos travestidos de morador de rua, de pessoa em situação de rua. Então, esse dar as mãos da segurança pública com a assistência é fundamental. E também por uma questão do direito, né? Porque muito se fala, pesquisando a nível de Brasil. Eu, particularmente, Léo, assim, eu conheci muitos lugares, eu já viajei bastante, né? Eu vi diversos tipos de abordagem, morador de rua. Eu tive recentemente em Nova York, por exemplo, é um tipo de abordagem. Realmente existe uma força de segurança especial do Departamento de Polícia de Nova York, por exemplo, que pela manhã, claro que agora é mais difícil, porque lá é inverno e rigoroso, as pessoas estão mais... Mas, assim, existe... Mas eles apenas deslocam dos centros mais onde tem turista e tal. Eles não existe uma... Apesar de haver bastante... que é pago, tipo albergues, assim, né? As pessoas podem viver na rua e à noite elas se deslocam para esses locais por questão de aquecimento, por questão de alimentação, banho e tal, e elas acabam pagando uma taxa, é cobrado uma taxa delas, porque elas têm também um fundo social ali que ajuda, mas assim, os Estados Unidos ele não interfere diretamente no direito da pessoa, né? Mesmo que, a não ser que ela cometa crime, né? Já no Chile, por exemplo, eu tive a oportunidade de... Eu sempre acordo muito cedo, independente do fuso horário, e ao caminhar nas zonas turísticas no Chile, a abordagem era feita com cães. Os cães acordavam, os guardas vinham com os cães, acordavam os moradores, os cães treinados para latir até que eles se levantassem e se deslocassem. Tudo também na linha de deslocamento. No Brasil tem se feito muito essa discussão por conta do posicionamento, principalmente em redes sociais, de alguns líderes políticos, às vezes porque, sabe, aparece em pesquisa que a população está de saco cheio com aquilo e acaba tendo um discurso mais forte, mais incisivo, no sentido de conquistar votos. Mas a gente sabe que na abordagem, aquele cidadão tem direito. Não tem como tu tirar o direito, a não ser que ele esteja invadindo direito de outro. Mas, como a gente já disse aqui, no nosso posicionamento, quer dizer, não é mais um morador de rua, nós temos hoje uma sociedade de rua. Né? Porque nós temos o empreendedor de rua, o cara que está no sinaleiro com a paçoquinha, o cara está lá vendendo, ganhando dinheirinho dele, vendeu as paçoquinhas, vai embora. Tem o explorador de criança na rua, que a gente vê escondido atrás dos postes, as crianças que tu sabe, tu foi conselheiro tutelar, tu sabe disso. Quer dizer, tem o criminoso que acaba entrando nesse mundo por uma questão de proteção social para cometer os seus crimes, seus furtos e tudo mais. Quer dizer, tem o dependente químico, tem o alcoólatra, né? Então, assim, quando tu fala interdisciplinar, quer dizer, a assistência social se preparou junto com a segurança pública para atender cada caso, o seu caso, e cada encaminhamento, o seu encaminhamento. Os encaminhamentos, né? O prefeito Robson Coelho, o vice Rubens, tem dado esse direcionamento para nós na assistência social. São diversos encaminhamentos que têm que ser dados. A segurança pública
tem basicamente um encaminhamento, que é fazer a abordagem, verificar se o cara tem alguma coisa, tem um mandado em aberto, tem alguma coisa que coloque em risco ali a sociedade, a comunidade, e aí sim fazer alguma ação da segurança pública. Fora isso, é simplesmente a abordagem e a verificação disso. Ponto. O cara está ali, está tranquilo, não tem mandado em aberto, não tem nada com ele que eventualmente sugira uma pessoa violenta, vamos dizer assim, que possa causar alguma ação imediata, iminente. Então entra a assistência social, e é a assistência que tem todas as demais portas de saída. E aí nós temos feito algumas ações, por exemplo, para ampliar essas portas de saída. Nós estamos no início de governo trabalhando com o orçamento efetivo e serviços do governo anterior, né? E não vou tratar aqui de reclamar de nada, estou só constatando fatos, tá? Temos muitos serviços precários que precisam melhorar. Os serviços não estavam completamente preparados para uma ação mais efetiva. Estamos preparando. Nós estamos trocando pneu com o carro andando, né? E como tem que ser, o mundo não para porque vai mudar o governo, né? Mas o que acontece? Essas ações de encaminhamento, seja para a comunidade terapêutica, é uma ação. As comunidades terapêuticas em Itajaí, nós temos 135 vagas de credenciamento. Cada uma custa 2.100 e poucos reais ao mês. É pago por diária o credenciamento. Se usar 30 dias, vai dar 200 e tanto, né? O custo no ano passado, eu falei em um vídeo, valor superior a 3 milhões e meio, mas na verdade é quase 3 milhões e meio ao ano, no ano passado, que foi investido do poder público para as comunidades terapêuticas. E graças a Deus que existem as comunidades terapêuticas, que fazem um trabalho fantástico. Também são muito criticadas por determinado setor. Aliás, todo mundo que faz alguma coisa é criticado por alguém, né? Então, mas fazem um baita de um serviço, prestam um grande serviço para a sociedade. E queremos ampliar esse número de vagas porque é necessário. Então, essa é uma porta de saída específica, né? Uma outra porta de saída é o emprego. Então, o emprego dentro da assistência social já tem um alinhamento com a Gabi, da secretária de Desenvolvimento, Gabriela, esqueci o sobrenome dela, secretária de Desenvolvimento Econômico, e a gente tem feito uma tratativa para que dentro do Centro Pop haja um setor do balcão de emprego. Dentro do Centro Pop, que é o centro onde nós levamos eles quando saem das ruas para dar os encaminhamentos. Então, esse é um segundo encaminhamento, né? Mas ali dentro do Centro Pop também tem a alimentação emergencial, né? Tem basicamente pão e café, né? Não tem outro tipo de alimento ali, basicamente isso. Tem o banho ali dentro, tem o chuveiro, né? Ele ganha tipo um hotelzinho assim, tem o sabonete pequenininho, o shampoo, tem o barbeador. Então, ele ganha isso por quê? Porque a gente precisa, por mais que haja muita crítica nisso, a gente precisa que as pessoas tenham dignidade. É impossível uma pessoa que está em situação de rua sair da rua diretamente para um emprego. Não vai dar. Ele tem que tomar banho, trocar de roupa e fazer a barba. Tem que comer. Aí ele consegue fazer um encaminhamento. Então, essas ações de dar dignidade para a pessoa, quando há, junto com isso, uma porta de saída, é fundamental. Quando você apenas faz a ação assistencialista, você acaba ajudando na manutenção da pessoa na rua. Apenas o alimento, ok, cada um vai ter um pensamento, mas apenas o alimento mantém na rua. Ele come, ok, fiquei na rua, né? Agora, quando tem essa parte da alimentação, do banho, da roupa, do tratamento adequado, com o devido encaminhamento, seja a comunidade terapêutica, seja um emprego, seja uma casa de passagem, seja uma casa de apoio, são vários serviços diferentes que a gente precisa ter, seja o retorno para a cidade de origem, né? E aqui é importante informar que quando a gente fala do retorno para a cidade de origem, não há em Itajaí, como muitos estão sugerindo, uma operação de desova das pessoas. Não há. Para você ganhar uma passagem ao atendimento por uma assistente social efetiva do município, ela faz o contato com quem vai receber essa pessoa que em Itajaí está em situação de rua, seja um parente, seja um amigo, seja alguém que ele tenha vínculo nessa cidade de destino, ela faz esse relatório e assina a autorização para a compra da passagem. Então, não é simplesmente, eu quero ir para tal lugar, vai. Não, eu quero ir para tal lugar, pode ir. Não é assim, né? Na assistência existem regras, existem leis e estamos cumprindo cada uma delas. Ô, Léo,
As pessoas têm documento ou existe um número muito grande que não tem documento? Existe um número muito grande, né? A pessoa em situação de rua, ela perde algumas preocupações, né? A pessoa que está em situação de rua por uma questão social, porcentagem mínima em Itajaí, uma porcentagem mínima. Por uma questão social, não tenho aonde morar, estou trabalhando, mas saio do meu trabalho e vou dormir na rua. É mínimo isso. Essa pessoa tem o documento. Essa pessoa guarda seu documento, né? Procura dormir em locais mais protegidos, mais isolados, nem se mistura muito com outros moradores de rua. Mas a grande maioria da população de rua faz uso de drogas pesadas, normalmente o crack, o álcool e o crack. Uhum. E uma pessoa que cai nessa vida, nessa dependência química, ela já não está muito preocupada com guardar documento. Então, normalmente, há um grande número de pessoas sem documentação. Fica difícil até para acessar benefícios sociais, né? A pessoa não tem, sem documentação, porque o cara não tem nenhuma identidade. Existem, nós temos visto que existem formas, né? Uhum. Era para ser um pouquinho mais difícil, né? Mas hoje, um boletim de ocorrência às vezes resolve, sabe? Então, se tem os dados na cabeça, às vezes... Isso a Secretaria de Assistência dá um apoio nesse sentido? Até para recuperar? Para ajudar a fazer os documentos. Isso. Sim, as assistentes sociais ajudam a marcar, fazer o agendamento. É um dos serviços que a gente tem que é muito ruim. Precisa ser melhorado. Né? Uhum. Que é a agilidade na emissão do documento. Infelizmente, cada estado é diferente, as pessoas, a maioria não são de Santa Catarina, então tem que fazer contato com o governo estadual do outro local, isso prejudica um pouquinho. É um dos serviços precários. Um outro serviço que nós não temos em Itajaí é esse albergue que você falou para a pessoa passar a noite, ter onde dormir. Nós temos uma casa de apoio que está lotada, um RH limitadíssimo. Quantos leitos tem, Léo? 20. 20 leitos. Um RH limitadíssimo, né? Por Sim. conta do RH limitado. A casa até comportaria mais. E é um dos grandes calcanhares daqueles que a gente tem aqui que resolver, sabe? Essa parte da moradia. De ter aonde não, quero ficar em Itajaí, quero sair da rua e quero que você me ajude a ficar em Itajaí. Quero que você me dê um lugar para eu dormir, para eu poder trabalhar e ter para onde dormir, porque eu consigo um emprego para esse cara. Não é no primeiro dia que ele vai conseguir dinheiro para ter um lugar para morar. Sim. Né? E eu não tenho hoje em Itajaí isso. É um dos serviços que a gente tem trabalhado para arrumar e para corrigir. Seja uma casa de passagem, uma casa de apoio, um albergue, uma república, que é muito interessante, que já dá mais autonomia. O indivíduo que está trabalhando recebe o seu salário, mas ainda não é suficiente para ele se bancar sozinho. Tem a república, uma outra modalidade que a política da assistência social traz. Mas tudo que a gente faz, eu tenho tentado deixar isso claro para a população. A assistência social é uma política pública regulamentada por lei federal. Então, a gente não inventa nada. Né? Tem que estar na lei. Se não está na lei, não inventa. Eu lembro do professor Bozó, ele deu aula para mim, foi o último semestre que ele deu aula antes do falecimento dele. E ele falava assim, um aluno perguntava para ele alguma coisa e ele falava assim, está na lei? Aí o aluno falava, não, então não inventa. E eu lembro dessa frase, eu lembro dessa ação do Bolsonaro, mais ou menos assim na assistência, gente. Está na lei? Não, não está na lei, então não inventa. Né? As pessoas podem fazer assistencialismo, as pessoas podem fazer o sopão, as pessoas podem fazer o que quiser, porque as pessoas são livres para fazer o que quiserem. O poder público não. A política de assistência ela é regulamentada por lei federal, existe a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, como a saúde tem o SUS, a assistência tem o SUAS, e isso está tudo regulamentado em lei. Então, por que a assistência não abre uma casa que bota 150 pessoas dentro, que bota um porteiro, que faz monitoramento tal? Está na lei? Não, então eu não posso. Eu não posso. As pessoas podem ter liberdade de fazer ações, mas o poder público não. Então, nós somos muito limitados nesse sentido, e é por isso que, às vezes, as pessoas têm ideias boas que a gente não pode executar, porque a gente só pode fazer o que está na lei. Tivemos avanços significativos com o advento dos sistemas de parcerias, né? Lógico que há abusos, mas tivemos avanços nesse sentido, sim. E daí dá para tu ir terceirizando ou empreitando esse prolongamento, tipo assim, tu faz a primeira abordagem, tu faz a primeira acolhida e depois os próprios parceiros, porque recebem
muitos recursos do município de Itajaí, eu sei, né? E aí pode dar uma continuidade nisso. Mas, ô Léo, até agora muito bem, muito legal, porque nós estamos falando de quem aceita, né? E de quem não aceita. Quando simplesmente o cara diz, bom, eu sou alcoólatra, a minha família não me quer, eu não quero abrir mão do vício, eu quero viver assim, não me incomodem. E aí? Jean, em termos da política de assistência, a política de assistência ela é uma política de braços abertos para quem dela precisar. Quem dela não quiser não será acolhido, né? Eu não posso obrigar alguém a receber um acolhimento ou encaminhamento. Isso não é possível de ser feito. Agora, é possível, e aí não é mais assistência. Aí nós estamos falando algo que o prefeito Robson Coelho tem repetido, né, muitas vezes, então estou repetindo a fala e a posição do governo, não exatamente da política de assistência. Quando o meu direito acaba quando eu adentro no direito do meu próximo, né? Então, não é porque a pessoa quer ficar em situação de rua que ela tem o direito de estar num espaço privado. Ela não pode estar no espaço privado, né? Então, são várias situações que fogem do direito de ir e vir, né? Uma pessoa em situação de rua, por exemplo, como aconteceu essa semana, que ela adota um ponto de ônibus como sua residência, ela está ferindo o direito de várias pessoas que precisam daquele ponto de ônibus para o transporte público. O fim que foi destinado àquele ponto de ônibus não é uma residência, não é uma cama, é o transporte público. Então, quando a pessoa está em situação de rua e assim quer ficar, em termos de política de assistência, nada pode ser feito. Mas a fala do prefeito é que haverá um endurecimento nas abordagens, o endurecimento é uma recorrência já. Tá? Nós jamais vamos falar de violência, jamais. Mas nós vamos falar de recorrência, porque essa recorrência vai fazer o quê? Pô, Itajaí é bom, né, cara? Itajaí tem praia. Eu venho para Itajaí, eu não preciso subir um morro, descer um morro, a cidade é toda plana, né? Eu tomo café da manhã, eu almoço, eu janto. Ele vai para o semáforo, toda vez que eu vou para o semáforo eu vejo, não tem uma vez que eu não vejo alguém abrir o vidro e dar uma esmola, né? Mesmo vendo que aquela pessoa está em uma situação que não é social, é uma questão de dependência química, eu estou dando dinheiro para ela comprar droga, né? Por ser óbvio isso, né? No estereótipo dela. Então, quer dizer, ela vai para o semáforo, ganha o dinheiro, aí vai usar a droga dela, aí chapa, vai para frente do comércio de alguém, na frente da casa de alguém, aí dá fome de novo, vai bater palma na frente da casa de alguém, vai ganhar comida, porque o povo de Itajaí é muito acolhedor. Então, é uma cidade que acaba, pela sua bondade e acolhimento, fazendo com que seja bom para essa população de rua morar. É viável morar aqui, é tranquilo ficar nas ruas de Itajaí. Então, cabe ao poder público ver se essas pessoas, de fato, não são pessoas que estão devendo alguma coisa para a justiça. Cabe à abordagem social abordar constantemente, oferecendo ajuda, oferecendo esse apoio, né? Então, nesse sentido, vai ser feito. É o sentido de abordar constantemente as pessoas, tanto para verificação de ficha criminal, quanto para a oferta dos serviços para que ela saia da rua. Naturalmente, sendo feito isso, Itajaí, se não for tão fácil ganhar dinheiro, ganhar comida e continuar na rua, naturalmente as pessoas vão escolher outras cidades. Se quiserem continuar na rua, vão escolher outras cidades mais acolhedoras. Agora, é duro que a gente vai falar aqui, mas é necessário que se fale. A esmola mantém as pessoas na rua. A esmola não tira ninguém da rua. E essa ação de conscientização precisa ser feita. A esmola atrapalha. A esmola, lá no passado, lá nos tempos, né, passados, ela ajudava, porque não existia um governo, não existia uma assistência social, não existiam as portas de saída. As pessoas dependiam de ajuda de outras pessoas para sobreviver, aquelas pessoas que eram pobres, não tinham casa, não tinham isso, não tinham aquilo, não tinham comida, precisavam. Hoje existem portas oficiais de saída, e esse assistencialismo muitas vezes é o que mantém a pessoa na rua. Que é um dado interessante, sabia que se tem alguém que consegue receber um benefício assistencial federal rápido é a população de rua. Passa na frente de todo mundo. Tá? A pessoa em situação de rua, ela acessa muito rápido um benefício social. Tem prioridade? Tem prioridade absoluta. Na lei? Na lei. E o que eu ouço constantemente das técnicas, tá,
falo técnicos, porque a grande maioria são mulheres, assistentes sociais, é que é muito comum acontecer da pessoa em situação de rua acessar os serviços até receber o valor do benefício. Naquele dia que cai o valor do benefício, ela fica uma semana sem aparecer no serviço. Porque ela ganhou dinheirinho e vai usar a droga dela. Acabou o dinheiro da droga, volta para o serviço. Isso é algo recorrente. Quando não vai furtar, quando não vai, que esse é um outro problema, né, Léo? Que nós temos que falar. Enfim. Mas então são situações diversas e a fala do prefeito tem sido firme que rua não é lugar para morar. E a gente não pode normalizar isso, gente. A gente não pode normalizar, que você falou, numa sociedade em situação de rua. Não é verdade, pela quantidade de pessoas, pode ser... E nichos também, né? Como eu falo para ti, separado por nichos. Isso, vários motivos, né? Ok, pela quantidade podemos chamar de sociedade. A gente não pode, chamando de sociedade, trazer uma normalização para a condição. Né? Não é normal, não é bom e não é digno. Então, nós vamos insistir que as pessoas aceitem a ajuda da assistência social e as portas de saída oferecidas. Vamos trabalhar constantemente para melhorar os serviços oferecidos até que a pessoa aceite. E talvez a pessoa fique tão incomodada de tanta oferta de serviço que ela vai para outra cidade e pensa, pô, pelo menos aqui eles me deixam na rua sossegado. Tá? Então, é isso. Jamais vai ser com violência ou com qualquer ato fora da lei. Ô, Léo, temos indicadores da Operação Recomeço. Vamos para alguns números de hoje. Dia 14 de janeiro, por exemplo, para ter uma ideia, tá? Foram 20 pessoas abordadas nessa ação às 6 horas da manhã. Hoje, 6 horas da manhã. Hoje, dia 14 de janeiro. Hoje, 14 de janeiro, que estamos gravando. 6 horas da manhã, nós saímos da prefeitura e foram abordadas 20 pessoas. Né? 5 delas pediram a internação. Tá? Pediram. Quando eu falo internação, é encaminhamento para a comunidade terapêutica. Não há internação no sentido de equipamento de saúde. Isso inclui droga e álcool? Álcool e droga. É. E aí essa pessoa, como é que faz esse encaminhamento? Ela vai até o Centro Pop, todas vão até o Centro Pop. Não sei quem não quer fica lá. Vão para o Centro Pop, ali ela toma banho, se higieniza, se alimenta, é atendida por um assistente social ou psicólogo, são a equipe técnica, né? Tem roupa de doação lá e tal? Tem uma lavanderia lá. Tá? Tem uma lavanderia lá, mas também tem roupa lá para se precisar trocar, tem lá, não é um problema. Vocês aceitam doações lá? Aceita doação. Até bom dar o contato, né, Léo? Posso dar todos os contatos aí, depois você bota na tela aí. Então, 5 pessoas aceitaram essa internação em comunidade terapêutica. Só hoje? Só hoje. Tá? Então, é feito esse encaminhamento e ainda hoje... Isso tem sido a média? Dos teus 10 dias aí? Vamos lá. Não sei quantos dias está a operação, 10 dias? Na terceira ação, desde o dia 2, né? Dia 2 de janeiro. 12 dias. Um dos maiores desafios, pelo menos meus, tem sido acompanhar o prefeito, porque trabalha, cara. Cara, olha, pode botar qualquer defeito no prefeito, menos que ele não trabalhe. Porque teve a primeira ação, a gente fez 5 horas da manhã. Era 5 horas da manhã, a gente já estava saindo da prefeitura, sabe? Na terceiro dia, que dia 10, foi 7 pessoas, para ter esse comparativo, que pediram, né? Foram, olha só, 12 abordadas, 5 não aceitaram ajuda e 7 ou pediram a internação ou para voltar para a cidade de origem. Aí eu não tenho essa divisão aqui. Tá? Na segunda ação, que foi dia 7, a segunda, foram 21 pessoas abordadas. Das 21, 13 não aceitaram ajuda. 8 ajudaram ajuda, então, aceitaram ajuda. Então, essas 8 ou foram para a comunidade terapêutica ou retornaram para a cidade de origem. Né? No primeiro dia, 20 pessoas abordadas. Mantém essa média de 20 abordagens. Né? Então, das 20, 13 não aceitaram ajuda. E as demais foram ou para a comunidade terapêutica ou retornaram para a cidade de origem. Né? Houve diminuição no caso de furtos, porque assim, existia um problema muito sério. Eu posso te dizer porque eu acompanhei pela imprensa. Eu não levantei isso junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, por exemplo. Mas roubo de portão, invasão de residência, pequenos furtos, acomodação. Aqui. O que isso já tem dado, por exemplo, eu vou te falar de um caso crônico. Anita Garibaldi, região central da cidade, Rua do Unificado ali. Parece que era a rua que mais tinha ocorrência desse tipo de coisa, porque tinha uma praça na esquina, uma coisa, tinha praticamente uma vila de moradores de rua naquela região ali. Como que está essa situação?
sabe ali? No centro ali. No centro, na região do Unificado ali, do Certo. Anita Garibaldi. Quais são os indicativos? Vamos lá. Vou falar os indicativos da segurança pública. Uhum. Aí a gente vai para essa região aí já. De 24 para 25. Furto, de 40 passou para 27. Roubo, de 12 passou para 1. Homicídio, de 3 passou para 1. Tá? Então, esses são os indicativos que a gente tem da segurança pública. Da população de rua? Não. Não, isso Da cidade em geral. Isso da segurança pública. Né? Isso da segurança pública. E aí vai Mas o que incomoda o morador é a abordagem na rua, a abordagem do transeunte, do mendigo, do morador de rua ao transeunte. E também os pequenos furtos. Tem vários vídeos de câmera de segurança, o cara ali pegando portão, levando embora. Morador de rua, né? E nem sempre também é só morador de rua. Eu vi numa das matérias que vocês fizeram, se eu não me engano, que em um local que vocês foram, vocês identificaram fios roubados numa... Foi na primeira, né? Na primeira ação ali no Nossa Senhora das Graças foi identificado... Aí a ação da segurança pública, sim. né? Essa ação da segurança pública... Não, mas é resultado da operação... Sim, a operação toda, Sim. Exato. Foi encontrado, onde foi encontrado, foi desmanchada aquela, eles chamavam de central do crime, né? 2 televisões grandes com monitoramento da entrada do morro. Foi desmontada, né? Tinha 2 telas grandes lá com várias câmeras ali na entrada. Então, já viam a polícia entrar, já havia o aviso ali para o pessoal da... Era um condomínio fechado. Era um condomínio fechado, foi em crack, naquela primeira oportunidade, foi 40 ou 50 mil reais que foi... se fosse transformado em venda, aquilo transformaria de 40 a 50 mil reais em crack que foi apreendido. Então, e aí nessa mesma situação houve essa apreensão dos fios. Né? E aí a Celeste, que estava lá junto para identificar ligações irregulares, na primeira ação que teve, e aí a Celeste que identificou esses cabos como sendo seus, porque eles têm determinadas formas e formatos ali, né? E eles identificam esse material. Protocolo, alguma coisa. Isso, Então, eles têm essa forma de identificar, e identificaram, então, que aquele fio ali, naquele determinado local, tinha sido furtado da rede da Celeste. E esses problemas pontuais que acabaram virando matéria, notícia, tal como eu te falei, da Anita Garibaldi, por exemplo, que era um problema sério, isso já desvinculou da... Já existe a sensação de que... Já. Eu vou te falar que nós andamos, na última vez, fora hoje, na terceira ação que nós fizemos a Estefano. A sensação da população de que o governo está fazendo algo, e de fato está, tem se transformado numa aprovação enorme da operação e do próprio governo, do próprio prefeito e vice. Sim. Eu andava ao lado do Robson e o Rubens estavam à frente, né? Eu estava ali atrás deles, junto, e as pessoas passam buzinando e comemorando o fato de verem o prefeito na rua fazendo alguma coisa e trazendo uma resposta que elas tanto esperavam. Né? Eu vi pessoas indo na janela, isso era 6h30 da manhã, indo na janela, porque, claro, vai o carro de polícia, sirene, chama atenção, né? Mas o pessoal vai na janela e, quando viu o prefeito, gritava o nome do prefeito, o nome do vice, batia a palma e agradecia por algo estar sendo feito. Né? Ontem eu recebi um áudio de uma pessoa, de uma conhecida nossa, de uma amiga nossa, agradecendo, né, a ação, porque ela falou, olha, eu não lembro a última vez que depois das 8 horas da noite eu fui até a padaria e voltei para casa, porque eu tinha medo. Era impossível ir até a padaria e voltar sem ser abordada. E hoje eu arrisquei, fui e não encontrei ninguém em situação de rua nesse percurso, e não fui abordada por ninguém, e ela mandando esse áudio agradecendo. Então, é fato, é notório que já houve uma grande diminuição da população em situação de rua em Itajaí. Né? Isso são vários fatores. A política pública acolhendo essas pessoas, bem como a polícia na rua, a guarda armada na rua. O cara que está na rua, o camarada está na rua pensando em fazer malvadeza, ele olha a guarda e a polícia andando e rondando e abordando o tempo inteiro, ele não pensa 2 vezes em sair da cidade. E isso já tem dado os devidos reflexos. Claro que nós temos um outro problema, que é a migração.
né? Nós temos um outro problema, que é a migração. Então, eventualmente saem de um determinado lugar onde tem uma força de segurança maior e as pessoas acabam, essa população se espalhando em outros lugares. Então, também há informação de que, olha, aqui não tínhamos esse problema e agora apareceu, tem 2, 3, 4 pessoas em situação de rua, porque migraram de um lugar para o outro. Mas a operação vai continuar e nós vamos abordar e nós vamos encaminhar, seja onde a pessoa estiver. O foco agora são esses aglomerados, os locais onde as pessoas, de fato, se juntam mais, né? Mas não vai parar, a operação não vai parar, a polícia não vai parar de abordar, a guarda não vai parar de abordar e a assistência social não vai parar de abordar, e cada qual com a sua política pública. A parte do litoral, nós também temos que nos entender enquanto economicamente posicionados, né? Porque se tu analisar, a parte do litoral, ela é tipo o Eldorado, é invertido dos nossos antepassados, né? Então, se todo mundo que está lá no interior, todo mundo... Assim, gente, a realidade, eu conheço, eu vi, eu posso falar. Quer dizer, eu tive, alguns anos atrás, numa fazenda na região de Londrina, que nem a máquina tinha piloto. Tinha um rapaz que programava o GPS dela de manhã, 5 horas da manhã, ela saía para a lavoura, ou plantando, ou colhendo, ou preparando a terra, ou arando, sozinha, pelo GPS. E só parava para botar combustível. Toda controlada por GPS. Quer dizer, toda aquela força de trabalho que a gente tinha nas grandes lavouras, Santa Catarina tinha muito, Paraná, que nós temos muitas pessoas do Paraná que vieram para cá e tal. Toda essa lavoura acabou, toda essa força de trabalho acabou e essa gente não tinha para onde correr. Porque nem capinar se capina mais, né? Essas regiões de grande força agrícola, com altíssima tecnologia. Então, assim, essas pessoas acabaram migrando para onde? Para o Eldorado, para onde os patrões tiravam férias, para onde, teoricamente, se tem dinheiro. Então, quer dizer, a incidência desse problema social, ele se dá praticamente ou nas capitais, ou em todas a linha litorânea. Então, de qualquer forma, também é um problema científico, né, para as gestões. É uma situação de orçamento que exige mais uma fatia e tal de orçamento, diferentemente de outros locais. Por quê? Porque isso está acontecendo aqui. As pessoas vêm parar aqui, as pessoas vêm tentar a vida aqui, vêm tentar, né? Itajaí, por exemplo, quero usar agora, né? Itajaí, além de todo esse problema, nós temos um déficit habitacional para a classe média para baixa muito grande. Não tem onde morar. Esse dia eu estava vendo uma conta com um amigo, um soldador, por exemplo, ele usou como exemplo, um soldador desses de timônio e tal, para a construção naval, que vem para Itajaí trabalhar com a sua família, trabalhando muito, fazendo hora extra e tal, ele vai ganhar de 7 a 10 mil reais, trabalhando mais de 50 horas semanais, em mais de um turno e tal. Mas para ele morar com uma família, uma esposa e 2 filhos, ele vai gastar perto de 4 mil reais numa casa simples, no bairro de 3 a 4 mil reais. Não tem onde morar. Tem kitnet Itajaí, que é 1.200, 1.300 reais por mês. Então, Itajaí está enfrentando um problema seríssimo com essa questão de moradia. Nós temos bolsões de trabalhadores morando em Ilhota, morando no interior de Navegantes, morando no Pedra de Amolá, morando distante, quer dizer, demandando trânsito, porque também não tem transporte público para oferecer, e se tiver, o cara perde horas, porque nos trevos fica tudo amarrado, não consegue andar. Quer dizer, muita gente fala em mobilidade, mobilidade, mobilidade. Agora começou a se mexer no Antônio Raio, só que Antônio Raio não tem bolsões de moradias sociais muito grandes. Nós temos mais para a linha do Santa Regina, em direção à Ilhota, né? E em direção a 470 também. E nós não temos estrutura viária para suportar, e também o transporte público não funciona. Acaba o quê? Enchendo de motinho, enchendo de essas motos elétricas agora que estão loucura, que as pessoas têm que se virar para ir trabalhar. E elas não podem morar perto do trabalho. Então, isso é um problema que
vai ter que se conversar, e muito fortemente, para começar projetos. Tem que estar no orçamento público não só a construção civil da Praia Brava, né? Não só do Rico, não só das belezas. Nós temos que pensar que Balneário Camboriú hoje vive uma crise do quê? Não tem mão de obra para trabalhar, que mão de obra não consegue morar em Balneário Camboriú. Está cada vez mais para o interior. O próprio Leonel Pavan, escutei uma entrevista dele esse dia, Camboriú vai ter que resolver o problema do Balneário. O Balneário não pensou. Né? Pensou em grandes monumentos, em grandes empreendimentos. E o trabalhador para ir lá servir a senhora e o senhor lá. E o garçom. Onde é que o cara vai morar? Sabe? A sociedade precisa dos serviços dessas pessoas. Né? Infelizmente, acaba... Eu acho que essa coisa, sabe, Léo? Agora, falando um pouquinho de política, assim, nós temos um problema muito sério, porque chega a me dar arrepio quando eu escuto o cara assim, não, porque empresário gera emprego. Empresário gera emprego. Eu nunca achei que empresário gera emprego. Tem gente que vai me criticar por isso. Eu sempre achei que empresário gera impostos. Como o trabalhador gera impostos, é assim que nós temos que olhar para a sociedade. Ah, mas o empresário ganha mais do que o trabalhador. Ele ganha mais do que o trabalhador porque ele arrisca mais do que o trabalhador. Então, ele tem direito a ganhar mais. O trabalhador resolveu ter um emprego, carteira assinada, receber todo mês, então ele não tem risco. O empresário, ele arrisca mais. Só que os dois são pagadores de impostos. Assim, nós temos uma separação tão grande disso. Eu acho que essa divisão social ela começa aí. Os brasileiros vão se separando em brasileiros de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria, e acaba ninguém amando o seu próprio país, dando valor ao seu próprio patrimônio. É um absurdo como o brasileiro trata o seu patrimônio. O cara está sentado na varanda, vê uma pessoa queimar a lixeira na praça e não faz nada. Nem chama a polícia. O cara não está nem... Mas é a praça na frente da casa dele. Mas ele não tem aquilo como dele. E, consequentemente, a gente não tem os impostos como o nosso. A gente não tem... Então, a gente não tem o sentimento de propriedade que um americano tem, que um europeu tem. Aquela coisa, não, isso aqui tem que funcionar, isso aqui é patrimônio nosso. O hospital tem que funcionar. Não é cobrar como se fosse alguém tem que resolver. Não. Por que não está funcionando? Vamos se organizar, vamos para cima, vamos ver o que está acontecendo, porque o hospital é a segurança da minha família. O trabalho, o emprego é a segurança da minha família. Então, o brasileiro tem que começar a olhar para a sua cidade, para a sua sociedade, para o seu patrimônio público como seu, como propriedade. E olhar o patrão igual. Ah, o cara está ganhando mais. O cara está arriscando mais. Eu escolhi ter um emprego estabilizado e tal. Aqui, então, eu estou arriscando menos. Eu aceitei ganhar aquilo, senão eu vou empreender. Mas somos todos geradores de impostos, pagamos impostos, classe média e tal. Então, nós merecemos política pública de moradia. Por que não? Não estou pedindo moradia de graça. Eu quero poder comprar, eu quero poder pagar um aluguel. Pô, não vou ganhar 10 pau por mês e não conseguir pagar um aluguel para minha família, eu vou embora, eu vou ter que pagar as par para ilhota, para morar numa casa, para poder vir trabalhar aqui na beira do Rio Itajaçu. Isso é um absurdo. Santa Catarina lançou agora, né, Jean, um projeto que eu acho bacana de moradia, né? Sim. Para começar agora, não, né? Tem Minha Esse Casa ano, Minha né? Vida também retomando, tem um monte de... Sim. Mas eis a questão, essa ideia Léo. de ajudar a pessoa a pagar a entrada para que o banco financie o financiamento. Porque tem subsídio bacana, também, sabe? né? Mas além da questão do financiamento, tinha uma questão, um impedimento, é as pessoas acessarem essa política de habitação, do financiamento da casa própria, do Minha Casa Minha Vida, era juntar a entrada, né? Às vezes a pessoa não tinha essa entrada. E aí, com o governo do estado bancando, eventualmente, essa entrada, a pessoa consegue, porque o que ela pagava de aluguel, ela vai pagar de financiamento, né? O que ela não consegue, às vezes, juntar a entrada. Então, eu achei bem interessante. E botar na cadeia quem usa isso para depois alugar as casas, né? Tem que pôr na cadeia. Mas tu acha que é muita gente? Quanto tempo tem o financiamento? 30 anos, vai ficar 30 anos na cadeia até acabar. Porque assim, cara, mas olha só, mas para gente, para conseguir um benefício desse, é uma vez só. O CPF acabou, usou o CPF e acabou. Não consegue fazer isso tantas vezes. Mas eles repassam, fazem contrato. Acha? Vai lá ver naquele. Como é que é o nome daquele loteamento atrás de Santa Regina? São Francisco. São Francisco. Tem gente lá que só falta uma imobiliária virtual. O cara foi comprando, foi agiotando, foi tomando os apartamentos das pessoas.
Então, assim, a segurança, a justiça também falha. Às vezes persegue tanta gente que não está fazendo nada e esse tipo de coisa vai criando situações. Mas, claro, não vai resolver, o cara tem 5 apartamentos lá, não vai resolver o problema de moradia de Itajaí, não. O déficit passa de 10 mil. Estou falando do déficit de demanda. Eu nem estou falando de déficit social, Léo. Estou falando de déficit de demanda. Se tivesse 10 mil moradias hoje de Itajaí, elas estariam compradas ou alugadas hoje, porque falta isso. Nós estamos recebendo, eu já fiz aqui 8 mil pessoas por ano, a mais. Estão chegando de fora. Haja creche, casa e posto de saúde, né? Então, assim, vai precisar de creche, vai precisar de ônibus, vai precisar de posto de saúde, vai precisar de tudo. Escola, né? Para os pequenos, para os jovens. E as pessoas estão chegando e não tem onde morar. Não tem onde morar. Verdade. Às vezes o cara está na Ilhota, mas está usando o CIS, está usando o posto de saúde. O cara está lá em Gaspar, o cara está usando a escola municipal aqui, está usando... Arruma uma quantia de luz com a cunhada, com a sogra, com a outra e tal, para poder entrar na fila única. E assim vai. O povo está se virando, mas até quando? Até quando? E, graças a Deus, o governador Jorginho deu continuidade, pelo menos na questão do Antônio Rai, que sirva de exemplo para resolver definitivamente a Jorge Lacerda, para que, espero que o Robson dê encaminhamento e andamento do processo no projeto que iniciou no governo do Volney, que é o eixo viário oeste, interligando, para que a gente comece a expandir. Porque, assim, a logística, ela está tomando espaço. É uma matriz econômica importante do município, né? Então, assim, a região do Antônio Raio, podemos dizer que da Jorge Lacerda para a região do Antônio Raio até os limites de Brusque, a logística está avançando. Hoje nós temos, já falei aqui, nós temos um centro da Zona Franca de Manaus ali, que é uma cidade. Antes de me atrasei porque eu estava lá. Empreendimentos do dono da Coach lá, Sim. que são grandes, né? Então, assim, se eu não me engano, o Mercado Livre estava para vir para cá. Sim. Aquela outra americana de logística dos caminhãozinhos roxos lá. Esqueci o nome agora, mas todo mundo sabe. Todo mundo odeia o Cris lá. O cara Não, tem várias empresas grandes que têm feito Sim. alguns contatos. E aí não é a minha área, eu não vou aqui me meter a falar nomes, porque é capaz de atrapalhar alguma negociação. Nós somos um centro logístico. Mas tem muita empresa grande vindo para cá e a demanda de galpão é muito grande também. Se tu fizer um quadrante da BR 277, 376, que descarrega em Paranaguá ali as produções do Paraná, desce a produção do Paraná por ali, até a Barra do Chuí, quer dizer, tu vai ter 6 portos. Itajaí está bem no meio, ele é a estrela desse processo. Então, independente até do porto, por exemplo, o porto agora teve toda essa paralisação, mas a arrecadação não caiu. Porque todo o trade logístico, ele escolheu Itajaí como transporte. Só que assim, tem que ter infraestrutura, o prefeito de Itajaí tem que estar preocupado com infraestrutura e com alojamento para o trabalho, porque é uma cidade de trabalho. Ela tem seus pontos em turístico, tem seu naviozinho de turismo, tem isso, tem aquilo, mas assim, Itajaí é uma cidade de força de trabalho. Quer dizer, 80% dela é trabalho, mais do que isso. Né? Ela tem muito pouco, uma fatia muito pequena de turismo, de eventos e tudo mais. Ela é trabalho. É logística, é construção naval, é pesca. Então, assim, isso tudo exige o quê? Mão de obra, muitas vezes qualificada, porém, economicamente, não acompanha os valores que estão sendo aplicados em Itajaí. Né? Quem tá essa mão de obra até quer ficar, mas não consegue. Não consegue. É verdade. Né? Verdade. Então... Mas Jean, não é essa mão de obra que está na rua, né? Nós estamos falando de outro tema. Eu estou falando com o secretário da Assistência Social, né? Isso é um problema social, né? Não, perfeito. Mas só para assim, hoje não existe essa mão de obra nas calçadas. Como a assistência social se integrou tão bem com as forças de segurança e com as outras frentes para fazer um trabalho maravilhoso que está acontecendo, e eu tenho acompanhado, assim, tem sido muito bom, quer dizer, tem outras frentes para abrir, precisamos trabalhar. Bem. Eu queria trocar um pouquinho de assunto, Léo, até fazendo uma crítica ao passado. Eu já senti que tu não queres fazer, mas eu vou fazer porque eu tenho convivência e vi. Podemos olhar para o passado, mas assim, o retrovisor tem que ser menor que o para-brisa. Sempre, né? Senão... sempre. Essa frase eu sempre uso. Mas eu quero dizer o seguinte,
do ponto de vista técnico, administrativo, de gestão. Eu sempre fui contra. Eu não estava no governo passado quando aconteceu essa cisão, mas eu sempre fui contra. Quando abriram a promoção de cidadania e a assistência social, separaram essas duas questões, criando uma secretaria caríssima, do ponto de vista de orçamento, ela custou muito caro. E eu não via necessidade, porque assim, parecia assim que não, tu é o meu querido político, então só eu vou te dar o filé mignon aqui, o que dá voto, o que as pessoas adoram, o que as pessoas gostam, e o secretário da assistência que se dane a chicote e tal, só vai ficar com a bucha. Eu sempre olhei assim, do ponto de vista pragmático, eu sempre olhei assim, pô, que sacanagem isso, cara, sabe? Porque política pública é política pública, mesmo que seja para destacar uma liderança à frente disso, como tu está se destacando agora. Isso não tem pecado nenhum, porque tu vai ser reconhecido pelo trabalho que tu está entregando, independente disso. Agora, do ponto de vista de aplicação da política, de entrega da política, eu sempre achei uma sacanagem. O que eu senti, eu vi que vocês recuaram, tu assumiu essa Secretaria da Promoção da Cidadania, eu não sei se no orçamento ela já se integrou. Não sei se vocês já fizeram a reforma, ainda não. Não. Mas tu está, então, interino secretário da Promoção da Cidadania? Exatamente. Tá. Como que está funcionando isso? Foi a nomeação na Secretaria de Assistência Social e interinamente como secretário de Promoção da Cidadania, né? A Promoção da Cidadania, ela poderia estar separada? Até poderia. Tem política pública suficiente ali para a gente transformar numa secretaria. E a gente sabe que não é só pelo fato de ser uma secretaria que gera o custo em si. Gera, mas, enfim, não é o principal. A Promoção da Cidadania, ela ficou muito com a questão da criança e adolescente que sempre existiu, né? Então, assim, a Secretaria da Criança e Adolescente... por causa do fundo. Criança, Adolescente e Juventude, num outro momento, né? Era SECAD, depois SECAGE, e aí... Que orbita no Fundo de Amparo à Criança... Isso. FIA, Fundo da Infância e Adolescência, exato. E aí se integrou, então, naquela reforma lá que você está citando, alguma política do idoso a essa secretaria e se chamou de Promoção da Cidadania. Mas o Fundo do Idoso não foi... O Fundo do Idoso não foi. Uhum. E aí se deu um orçamento próprio para a secretaria, com verba do município. Ordinária. Com verba ordinária para se custear essas políticas públicas que não respondem a nenhuma política pública nacionalmente estabelecida. Então, de fato, é uma secretaria deliciosa de se tocar. É a Promoção da Cidadania, é um fato. Uhum. Né? E a assistência, como eu falei antes, existe uma legislação federal que precisa ser cumprida, né? Por outro lado, a assistência recebe o cofinanciamento estadual e federal, então recebe uma verba também bem volumosa do governo do estado e federal, que a Promoção da Cidadania, no caso, não recebe, porque apenas trabalha com verba ordinária, verba do município. Como é que está funcionando hoje? Fui nomeado secretário de assistência e interinamente secretário de Promoção da Cidadania. Qual é a proposta que vai ser feita? Uma secretaria e 2 diretorias executivas, para que dentro da estrutura organizacional fique separado o que é política pública de assistência social e o que é política pública de promoção da cidadania, certo? Então, assim, a cidadania, como a gente abrevia, a cidadania não vai ser engolida pela assistência, porque tem política pública muito interessante ali. Por exemplo, vamos falar da criança e do adolescente, do FIA, do Fundo da Infância, que recebe 0,5% do orçamento municipal, hoje 10 milhões, acho que é 0,5%, posso estar errado, hoje dá 10 milhões o FIA. São ações de protagonismo juvenil, são ações inovadoras, são ações que estão chegando agora para, daqui a 3 ou 4 anos, serem integradas em alguma política pública continuada. Vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor isso. A assistência não para. A assistência social não para, ela é continuada. São políticas públicas, os serviços não podem parar para tirar férias de Natal e Ano Novo. Uhum. A Promoção da Cidadania, todos os programas que estão lá, eles param. Inclusive os da criança? Inclusive os da criança, né? Então, todas as ONGs que recebem recurso na Promoção da Cidadania, pelo FIA,
aprovados pelo Conselho Municipal da Criança, elas são de 10 ou 11 meses, essa programação, né? Então, algumas voltam em fevereiro, outras voltam em março. Então, há um parar ali. E os chamamentos públicos, chamamento público é a licitação, quando você compra um serviço de uma ONG, o nome disso é chamamento público, é uma lei própria, 13.019. Esse chamamento público ele é feito anualmente e o mesmo termo de referência, o mesmo serviço, só pode ser prestado 3 vezes, 3 anos. A partir daí, ou ele tem que ser incorporado pelo governo numa política permanente, ou ele tem que deixar de existir, porque essa política pública da promoção da cidadania ela é inovadora, complementar, certo? Não é permanente. Na prática, não é bem assim que funciona. Vamos fazer funcionar, vamos dar uma melhorada nessa situação, mas o fato é que houve essa junção, mas é importante dizer que a assistência continua sendo uma política própria, promoção da cidadania são outras ações complementares, tanto à assistência, como pode ser complementar à educação, como pode ser complementar à saúde. Certo? Tá, e nesse guarda-chuva, Léo, quais os fundos que ficou sob tua gestão? Idoso, criança, FIA, Fundo do Idoso, Fundo da Assistência Social. 3 fundos. Acho que não estou esquecendo, mas fundos com verba mais relevante é esse. Aí Assistência, FIA e idoso. Tá, mas o FIA e o FIA e o idoso... Não. A assistência e o idoso já faz parte do arcabouço da Secretaria da Assistência Social. Já, só o FIA que está vindo para a mesma secretaria. Só agora. A FIA que estava na promoção de cidadania usando recurso ordinário. Isso, né? Exatamente. E aí, agora vai ficar tudo uma coisa só com 2 diretorias executivas. Uma coisa só com 2 diretorias executivas e vamos iniciar já no começo do ano. Já fiz reunião com a secretária Gabriela, Desenvolvimento Econômico. O prefeito tem me cobrado muito, o prefeito Robson Coelho me cobrado, tem sido firme nisso, porque é algo que eu falava muito na campanha e ele gostou e colocou no plano de governo também do Executivo, e tem me cobrado, que é a campanha de arrecadação de imposto de renda, que nós vamos começar agora. A pessoa física pode encaminhar 6% do seu imposto de renda a pagar para o Fundo da Infância e pessoa jurídica 2%. Então, nós já fizemos uma reunião com o presidente a presidente esqueci o nome, dos contadores, dos contabilistas, acho que é Sindiconte, se eu não me engano, né? Fizemos uma reunião com elas, estamos em conversa junto com a secretária Gabriela e vamos fazer uma campanha no município para que todas as pessoas físicas e jurídicas que possam deixar essa porcentagem no Fundo da Infância, assim o façam, para que a gente possa engordar esse fundo e ter mais política pública para criança e adolescente em Itajaí. Show de bola. Ô, Léo, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, porque, se eu não me engano, foi no dia 31 de dezembro, dia 30 de dezembro, alguém viralizou um vídeo em Itajaí de dezenas de pessoas embaixo do viaduto da BR-101 com Antônio Raio, que diziam que era índio, que era cigano, que era não sei o quê, que estavam na pista de atletismo. Sim. E acabaram migrando para lá e depois não se sabe onde foi o que aconteceu. Tu sabe? Eu sei que tu não estava no governo ainda. Não, sei. Aí ele misturou os dois desafios, que é, de fato, os moradores de rua, a população em situação de rua e os indígenas debaixo do viaduto. O que acontece? Vamos lá, são 2 situações. População de rua, não precisamos falar, estamos falando até agora. Os indígenas, eles vêm de uma tribo do Paraná, do interior do Paraná, eles vêm para Itajaí. O correto é a FUNAI encaminhar um ofício para o município, informando a data de chegada, quantidade de pessoas, lista de nomes, para que o município antecipadamente se prepare para receber os indígenas que vêm para a cidade vender o seu artesanato, receber doação, se quiser, quem quiser doa, isso é uma liberdade de cada um, mas predominantemente vender o seu artesanato e ficam um certo tempo aqui no litoral e retornam depois para a aldeia, para a comunidade indígena onde eles fazem parte. Isso deveria ser feito de forma organizada. Na prática, não há essa organização. Nós estamos tentando contato com a FUNAI e não conseguimos, desde que a gente assumiu em janeiro, né? Depois de muito custo, conseguimos um contato, a pessoa estava de férias, se dispôs a fazer uma reunião em vídeo, mas ainda não aconteceu. Então, infelizmente, está difícil esse contato com a FUNAI. Mas eles não foram embora, então? Eles estão em Itajaí? Ainda não foram embora. Aquela situação que você me perguntou. Naquele momento, aquele vídeo lá, estava tudo misturado. Era indígena com população de rua misturado lá e deu aquele aglomerado. Por que foi tudo para lá? Porque lá se ganha muita coisa.
Entendeu? Eles não foram para lá porque foram deslocados? Não, eles preferem ficar lá porque lá a população tem de fluxo, rua a população de rua porque é um lugar coberto, grande e dá para fazer uma casinha mais confortável ali no mato ali. Os indígenas não param de parar carro, abrir o porta-mala e encher eles das suas doações. Sério, Léo? É o local onde mais se ganha doação, é ali por causa do fluxo. Interessante. Tá? Então, eles preferem ficar lá, porque por que não coloca os indígenas e lá? Porque eles não querem. Tá, então né? eles estão lá fixos ou eles estão na pista e vão para lá? Eles estão na pista e vão para lá. Fica o dia lá e à noite vem dormir aqui. Lá é irregular. Tá? Tanto é que saíram. Foi feita uma ação, uma conversa, e os indígenas saíram. Sim. E alguns voltaram para a pista de atletismo. Isso é uma ação que essa semana ainda algo tem que ser feito para que eles possam ir para outro local. O fato é que já está na agenda para que nos próximos verões a coisa seja diferente e outro local mais adequado possa ser estabelecido. Agora, uma dificuldade que nós encontramos é essa. Não há um protocolo estabelecido entre o Judiciário, Ministério Público, FUNAI e município. É isso, por esse protocolo bem estabelecido que a gente vai lutar. Porque nós queremos acolher muito bem os indígenas que vêm a Itajaí, não tem problema nenhum. Itajaí tem condição de atender, querem vender o seu artesanato, não tem problema, mostrar a sua cultura, enriquece a cultura nacional, essa situação, não tem problema, não há nenhum problema nisso. Podemos atendê-los. O que não dá é para a gente ver um indígena no semáforo utilizando de uma criança, dizendo que está passando fome ou pedindo esmola. Aí isso não é vir para trazer a sua cultura e vender o seu artesanato. Isso é vir para a mendicância, principalmente utilizando da criança para isso. Isso não vai se admitir. Isso é totalmente diferente do que ter uma troca cultural ou um auxílio para uma tribo indígena. E eles não são protegidos por lei por isso? São protegidos por lei para fazer o que a lei diz que podem fazer, não usar criança para fazer mendicância. Entendi. Aí não. É isso, Léo. Mais alguma coisa? Eu acho que por hoje está bom, né, gente? Falamos bastante, né? Eu nem sei quanto tempo deu, o Brian que sabe, né? Tá bom. Vai sobrar uns 50 minutos, uma hora. Vamos deixar assunto para próximos episódios. Quem sabe o Nicolas tome coragem e senta aqui. Nós temos que resolver esse problema com o Nicolas. Não provocar. Léo, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que a tua vida está corrida. Mas é importante a gente fazer um balanço, também a compreensão, porque aquilo que tu falou no começo, assim, muito se critica, muito, né, se aponta. Te confesso, e está registrado nos nossos programas, que realmente nós tínhamos essa preocupação, mas também a abordagem era diferente, era da internação e tal. Quer dizer, do ponto de vista do direito, o Nicolas, como advogado, doutor aqui, ele fez uma análise crítica nesse sentido. Mas, da forma como vocês estão conduzindo, é aquilo que eu digo, Léo, assim, eu não queria me estender, mas assim, ó, tem tanta coisa que dá para fazer que não precisa de lei, sabe? Eu já falo isso desde quando se discutia a reforma político-partidária. Para que lei? Tudo que tu manda para a justiça diz que é um problema intracorpos, os partidos. Aí, então, é porque o partido pode resolver? Por que não resolve internamente? Na sua democracia interna, né? E em tudo, convivendo com a gestão, eu tenho 25 anos de gestão pública, ocupando cargos e ordenando despesas e aplicando política pública. Teve tanta coisa que eu pude fazer que não precisava de lei, né? Como isso que vocês estão fazendo agora, muita coisa não precisa da lei, precisa da vontade de ir lá, tu me falou, triplicou, quadruplicou a casa da passagem, é porque tu foi lá buscar o cara para colher, tu foi lá estender a mão. Quer dizer, nós temos lá, se o cara não quiser ir, foda-se. Não é assim, né? Então, assim, demanda tem, serviço tem, coração tem, pessoas boas tem, né? Tem muita gente precisando de ajuda. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente nesse sentido, né? Nós não podemos generalizar. Como eu já falei aqui, nós temos uma sociedade de rua. Tem pessoas ali que não sabem, não tiveram uma porta de saída, como diz o Léo, não tiveram uma oportunidade. Porque como a gente tem tudo, às vezes em casa, a gente acha que tudo é simples. E não é simples. Às vezes um copo d'água pode ser um desafio para uma pessoa, né? Um prato de comida, às vezes, é uma luta de um dia inteiro. Então, mas isso é impossível, não, se capinar, não é assim. Não é assim. Não é a maioria, graças a Deus.
é uma minoria, mas essa minoria precisa ser assistida de alguma forma. O bandido está lá no meio e tal, e vai ser encontrado. Uma hora ele vai ser encontrado. Tá bom, Léo? Muito obrigado, cara, de coração. Espero que... O Polilógica está à tua disposição, tá? Para sempre que quiser fazer uma discussão, um debate mais aprofundado sobre tudo aquilo que tu está construindo. Acho que tu tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. Tu tem uma leitura de direito, tu tem uma leitura de gestão. Acho que o Robson acertou e vai dar muito certo. Obrigado, te agradeço a audiência da Polilógica, do podcast também. Agradeço ao prefeito Robson Coelho, ao vice Rubens, que tem dado a mão e tem incentivado essas ações de assistência social. Precisando, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a todos e até... lembrando, a partir de semana que vem nós vamos inaugurar a newsletter aqui. Já tem 4 vídeos gravados, fantástico. Acompanhem que eu vou estar divulgando durante a próxima semana. Não percam. Quem quer conhecer o lado da política que ninguém conta, vai descobrir aqui. Um abraço, até a próxima.